Oi, eu sou Luciana Luli Brasil e hoje eu vou gravar sobre, assim, continuar, né? Porque vocês estão vendo que eu tô ficando descabelada aqui, mas é porque já é o terceiro vídeo que eu gravo hoje, mas não vou sair no mesmo dia, né? Esse vai ser o último dos três. Então vamos lá. Então hoje sobre Bem-vindo ao Canadá, Justiça e Leis do Canadá, né? Eu acho que é esse o título. Capítulo 5. Então, terei até a foto da capa sobre a justiça é cega, né? Temos aqui a representação. Temos aqui, até parece que vocês estão vendo. Então, a representação em todo lugar do mundo, né? É uma imagem da justiça com as vendas nos olhos e é uma balança. Então, a Lady, ou a Senhora da Justiça, né, que eu não sei quem é a deusa, se é uma deusa, se não é. Então, a lei é cega a todas as considerações, menos aos fatos, né? É isso que ela representa. E por isso que eu fiz uma foto também do lado. Então, vamos lá. Continuando. Então, a lei canadense e a justiça. As leis ajudam a manter uma sociedade segura e pacífica, na qual os direitos das pessoas são respeitados. O sistema jurídico canadense respeita os direitos individuais ao mesmo tempo garante que nossa sociedade funcione de maneira ordenada. Um princípio essencial é que a lei se aplica a todos. Isso inclui a política, o governo e os funcionários públicos, que devem cumprir suas funções públicas de acordo com a lei. As leis canadenses reconhecem e protegem os direitos e liberdades individuais básicos como liberdade e igualdade. Nosso sistema legal, o sistema canadense, baseado em uma tradição de lei e justiça, oferece à sociedade canadense uma estrutura valiosa. O Estado de Direito e os princípios democráticos fizeram parte da nossa história e permanece até hoje a base do ordenamento jurídico. Direito público e direito privado. O direito pode ser dividido em direito público e direito privado, como em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar, que eu digo, no Brasil e o Canadá. O direito público trata de assuntos que afetam a sociedade como um todo, inclui direito penal, constitucional e administrativo. As leis públicas estabelecem as regras para a relação entre o indivíduo e a sociedade e para os papéis dos diferentes níveis de governo. Por exemplo, se alguém infringir uma lei criminal, isso é visto como um erro contra a sociedade como um todo. O direito privado ou civil trata das relações entre os indivíduos. As leis civis estabelecem as regras para contratos, propriedade de propriedade, ou seja, ser dono de alguma propriedade, né? Direitos e obrigações dos membros da família, danos a alguém ou a sua propriedade causados por outros e assim por diante. Lembrando que um animal seu é um bem seu, né? Então, se alguém matar um bicho seu, ele está causando, além de ter a lei dos animais, né? Então, vamos lá.
Tribunais. O papel básico dos tribunais no Canadá é ajudar as pessoas a resolver disputas de forma justa e de acordo com a lei, tanto em questões entre indivíduos quanto em questões entre indivíduos e o Estado. No processo, os tribunais interpretam e estabelecem a lei, estabelecem padrões e levantam questões que afetam todos os aspectos da sociedade canadense. Vale a pena notar que a maioria das disputas não acabam nos tribunais. Na maioria das vezes, os indivíduos resolvem suas diferenças fora do tribunal, por exemplo, por meio de resolução alternativa de disputas como mediação ou arbitragem. Existem vários níveis e tipos de tribunais, tanto o governo federal quanto os governos provinciais e territoriais aprovam leis e também compartilham a administração da justiça. Representação legal. Se você precisar de ajuda em um tribunal canadense, considere contratar um advogado para representá-lo ou representá-la. Existem serviços que podem ajudá-lo ou ajudá-la a encontrar um advogado. Estes incluem serviços de referência fornecidos por sociedades jurídicas provinciais e territoriais. Consulte www.cba.org, que é org, /cba/info, que é info, /fac, que é FAQ, Frequently Asked Questions, /referral, REFERRAL.ASPX, e JusticeNet, tem no Brasil também isso, né? JusticeNet, JUSTICENET, um serviço sem fins lucrativos que ajuda pessoas que precisam de conhecimentos jurídicos. Ligue 1-866-919-3219 ou consulte www.justicenet.ca. Você também pode consultar as páginas amarelas para conseguir advogado. Eu não sei se existe advogado público, viu? Estou falando aqui porque eu nunca vi, mas acho que vai dizer aqui. Dependendo da sua renda, você pode obter os serviços de um advogado gratuitamente. Isso é chamado de assistência jurídica. Então pode, né? Cada província e território tem uma sociedade de assistência jurídica responsável pela prestação desses serviços. Você também pode pedir ajuda a uma organização de atendimento a imigrantes em sua cidade ou vilarejo, vila, ou cidadezinha, ou condado, para obter beber água, né? Foi demais. Derrubi tudo. Bora lá, continuando. Muito vídeo de uma vez, a voz vai embora. Bora lá. Então,
Dependendo de sua renda, você pode obter os serviços de um advogado gratuito. Isso é chamado de assistência jurídica. Cada província e território tem uma sociedade de assistência jurídica responsável pela prestação desses serviços. Você também pode pedir ajuda a uma organização de atendimento a imigrantes em sua cidade ou vila ou cidadezinha ou condado para obter representação legal. Consulte www.cic.gc.ca/English, que é ENGLISH, também tem French, viu? /Newcomers, NEWCOMERS, /MAP, MAP, /Services, SERVICES.ASP, né? Advogado da ilha. Como uma criança crescendo na pequena ilha caribenha de St. Kitts, Frank Walwyn nunca sonhou que teria um advogado poderoso na Bay Street de Toronto, mas que nunca pensou que seria um advogado poderoso na Bay Street de Toronto, mais tarde na vida. Mas ele ficou definitivamente orgulhoso quando se tornou o primeiro associado negro de um dos escritórios de advocacia mais antigos e respeitados do Canadá. Agora sou um sócio e pratico na maioria das áreas de litígios civis, com ênfase em litígios empresariais complexos e litígios imobiliários. Litígio é briga na justiça, viu? Observa Walwyn, que também dedica um tempo para retribuir à comunidade, inclusive como ex-presidente imediato da Associação Canadense de Advogados Negros. Grande parte da minha prática contenciosa é multijurisdicional e é gratificante ver o respeito dado ao sistema judicial canadense em todos os países do mundo. Estou honrado por ser uma pequena parte disso e estou comprometido em torná-lo o melhor possível, disse ele. O mais claramente Desculpa, pulei aqui um. Então, polícia. A polícia, no Canadá, mantém as pessoas seguras e faz cumprir a lei. Existem diferentes tipos de polícia, incluindo forças policiais federais, provinciais, territoriais e municipais. O número de polícia local está nas primeiras páginas da lista telefônica. Se precisar chamar a polícia em caso de emergência, diz que 911. A polícia está lá, mas 911 também é para bombeiro, viu? Então você tem que dizer bombeiro, ambulância. Quando você liga, eles perguntam qual a emergência, que é para eles poderem entrar em contato com um dos serviços. Então, o número da polícia local está nas primeiras páginas da lista telefônica. Se precisar chamar a polícia em caso de emergência, ligue disque 911. A polícia está lá para ajudar você e outras pessoas. Se você for a vítima de um crime ou se vir um crime, se presenciou um crime ocorrendo ou souber de atividades criminosas, recomendamos que você entre em contato com a polícia e denuncie. Não é para você ir lá no meio, né? Se a polícia o interrogar ou prender, não resista. De acordo com a lei canadense, você é presumido inocente até que se prove o contrário. Fique calmo
No papel tudo é lenda. Fique calmo, fale o mais claramente possível e olhe diretamente para o policial. Não olhe para o chão, não olhe para o outro lado, que senão é suspeito. Esteja pronto para mostrar algum tipo de identificação se você for detido ou preso pela polícia. Você tem o direito de saber por quê. Você também tem o direito de ter um advogado e um tradutor presente, se precisar. É um crime grave tentar subornar a polícia oferecendo dinheiro. Presentes ou serviços em troca de tratamento especial. Significa que alguém já tentou, né? Não dá certo. Um Sikh real canadense montado policial. Você já deve ter ouvido falar do caso histórico de Baldev Singh Dhillon. Nunca ouvi falar. Ele é um sargento da Royal Canadian Mounted Police, RCMP, a RCMP, que é a polícia montada, que eu falei ainda agora, falei no outro vídeo. Nascido na Malásia, em Surrey, Colômbia Britânica. Ele nasceu na Malásia. Ele está em Surrey, mas ele nasceu na Malásia, ok? Surrey é na Colômbia Britânica, ou British Columbia, ok? Que lutou pelo direito de usar seu turbante durante o serviço. Isso é consistente com a tradição militar da qual o RCMP é uma parte orgulhosa. Regimentos Sikh serviram ao lado de canadenses e outras forças imperiais em tempo de guerra. Dhillon começou a vida no Canadá humildemente, colhendo frutas em fazendas locais. Então ele estava em forma. Vocês também, se vierem para o Canadá, também podem. É bom que treinem em casa, né? Treinem bastante para quando ficar em forma poder se alistar mas tem que saber falar inglês ou francês. Então, Dhillon começou a vida no Canadá humildemente, colhendo frutas em fazendas locais, uma experiência que lhe ensinou que não havia nada que não pudesse superar. Embora ele nunca tenha pretendido se tornar um ícone do multiculturalismo, ele disse que usou a atenção para inspirar outras pessoas a perseguir seus sonhos. Ser de caráter forte, ter confiança em suas habilidades e em ancorá-las no legado de sua linhagem não são necessários para quem quer contribuir, diz ele. Violência familiar. A violência familiar inclui muitos tipos diferentes de abusos que adultos ou crianças podem sofrer em suas famílias ou lares. Todas as formas de abuso físico e sexual, incluindo atividade sexual indesejada com seu marido, esposa, parceiro, namorado ou namorada, são ilegais de acordo com o Código Penal do Canadá. É crime bater, socar, espancar ou chutar um membro de sua família, ou ameaçar ferir ou matar alguém. Também é crime ter qualquer contato sexual com a criança. Além disso, a mutilação genital feminina e os crimes de honra são considerados bárbaros no Canadá e não são tolerados. Pessoas consideradas culpadas de crimes violentos contra membros da família estão sujeitas a punições graves sob a lei canadense
incluindo o encarceramento. A violência familiar também inclui negligência, abuso financeiro e psicológico. Tem um grupo que atende, eu não sei se tem que atender homem, mas tem que atender mulher em caso de estar sofrendo. E aí ela vai morar naquela residência temporária durante 2 semanas, enquanto isso trabalha para sair de lá, né? Mas só fica 2 semanas com os filhos também. Se você for vítima de violência familiar, pode ligar para a polícia ou para o 911. Também existem organizações de apoio especiais que podem ajudá-lo ou ajudá-la. Suas informações de contato serão listadas nas primeiras páginas da lista telefônica. A violência familiar é levada muito a sério no Canadá. A polícia canadense responde à violência familiar da mesma forma que a violência entre estranhos. Se alguém tentar assustá-lo dizendo que você será deportado ou perderá seus filhos por denunciar violência familiar, contate a polícia ou uma organização de apoio imediato para obter ajuda. Para mais informações, acesse www.justice, que é justice.gc.ca/eng/pi/fv-vf. Abuso e negligência infantil. Tem muito, viu? Mesmo tendo a lei protegendo, tem muito. Os pais devem fornecer aos filhos as necessidades de vida e podem ser acusados de crime se não fornecerem aos filhos menores de 16 anos. Isso inclui alimentação, vestuário e alojamento de uma criança, mesmo após o divórcio ou separação. É ilegal no Canadá abusar de seus filhos, no sentido de bater neles, né? O abuso pode ser bater em seu filho com um objeto, tocá-lo sexualmente ou forçá-lo a se casar. O abuso infantil é um crime muito grave pelo qual você pode ser preso. As leis provinciais e territoriais de proteção à criança também permitem que os funcionários do bem-estar infantil entrem em uma casa e até removam as crianças se os pais não puderem ou não fornecerem um padrão mínimo de cuidados. Eles tentam, né? Mas às vezes escapa. Precisa da sociedade para denunciar, porque só a lei não vai segurar isso, não. Médicos, professores, assistentes sociais e policiais agirão se acharem que as crianças estão sendo prejudicadas. No caso assim, se os seus filhos começarem a chegar com marcas na escola, né, ou começarem a faltar às aulas, aí os professores entram em contato com a polícia. Todos os adultos no Canadá têm a obrigação legal de denunciar situações em que suspeitem de abuso infantil. A maioridade e a idade de consentimento. A maioridade é a idade em que uma pessoa é legalmente considerada adulta. No Canadá, a maioridade é de 18 ou 19 anos, dependendo da província ou do território em que a pessoa mora. A idade geral de consentimento para atividade sexual é de 16 anos. A idade de consentimento é de 18 anos se a atividade sexual ocorrer dentro de uma relação de autoridade, confiança
ou dependência, por exemplo, com um professor, treinador ou babá. Se a pessoa já tem 18 anos, essas pessoas não vão presas. Ou onde houver outra exploração, pornografia ou prostituição envolvendo menores de 18 anos. É crime no Canadá. Então, quem tem menos de 18 anos não pode se envolver em coisas pornográficas. Lembre-se de que toda atividade sexual sem consentimento é crime, independente da idade. Para mais informações sobre a lei sobre a idade de consentimento, consulte www.justice.ca/min-baha-clp.html. Ok? Tráfico humano. O tráfico de pessoas é um crime terrível que geralmente afeta mulheres e crianças vulneráveis que muitas vezes vêm ao Canadá como visitantes ou imigrantes. Envolve recrutar, transportar ou aprisionar alguém contra sua vontade para exploração, muitas vezes de natureza sexual. A ajuda está disponível para as vítimas de tráfico humano. Para denunciar o que pode ser um caso de tráfico humano, entre em contato com a polícia local pelo telefone 911 ou pela linha de denúncias de Crime Stoppers, que é crime STOPPERS, pelo telefone 1-800-222-8477. Para mais informações, visite o site www.justice.gc, que eu já citei isso, né? .ca/eng/fs-sv/tp/help, que é HLP-AIDE.html. Abuso de sênior, que é abuso de idosos, né? É ilegal ferir ou atirar. Então, abuso de sênior, abuso de idosos, é ilegal ferir ou tirar vantagem dos mais velhos. O abuso de idosos inclui qualquer ação que alguém em um relacionamento de confiança toma que resulte em dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. Esse abuso pode ser físico, financeiro, psicológico ou sexual e inclui negligência. Ok? Então, você que gosta de tirar dinheiro de idoso, já sabe, né? Que é contra a lei em qualquer lugar do mundo. Para lá, continuando. Ajudando vítimas e comunidades em Quebec. Quando Melpa Camateiros veio para o Canadá com sua família ainda criança, ela fazia parte de uma grande migração do sul da Europa. Seu pai, um médico, trabalhou em muitos lugares antes de se estabelecer em Quebec. Jornalista de profissão, Melpa atua como vereadora na cidade de Mont-Royal, em Montreal, desde 2005 e é cofundadora do Shield of Athena Family. Então, lá é o escudo, os serviços de família Escudo de Atenas, tradução, né?
para mulheres e crianças vítimas de violência familiar. Eu não disse para vocês que tem esse serviço? Desde 1991, os programas de apoio, intervenção e prevenção multilingües e culturalmente adaptados do SHIELD atendem as vítimas e informam as comunidades sobre a violência familiar e a lei e os recursos. Vejam bem, tem de mulher, mas eu não sei se tem de homem e até agora eu não vi. E eu já vi situação que a mulher tentou ir atacar o homem, né? Ela, assim, chegou num ponto que tiveram que chamar a polícia, porque ela atacou o cara com uma faca. E se vocês vissem o tamanho do homem e a mulher, ele não queria bater nela, ele não queria atacá-la, porque o corpo dele, o tamanho dele dava muito bem. Ela uma magricela, mas ele não queria e terminou tomando a pior. Bora lá. Lei de família. Casado. O casamento é uma instituição fundamental no Canadá, a base da vida familiar para muitos canadenses e um dos componentes básicos de uma sociedade forte e próspera. No Canadá, existem leis contra o casamento com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou seja, não pode casar, assim como no Brasil não pode poligamia. Porque senão, como é que vai dividir os bens, né? Você não pode vir para o Canadá com mais de um cônjuge, mesmo que tenha sido casado com mais de uma pessoa no passado. Pessoas de países que podem vão ter problema. As leis também proíbem você de se casar com alguém no Canadá se um de vocês já for casado, não importa onde ou quando esse casamento ocorreu. No Canadá, você só pode se casar novamente se estiver legalmente divorciado ou se seu cônjuge tiver falecido. Aí você diz, como é que vão saber? Meu filho, por favor, a tecnologia. Sinceramente, viu? De acordo com os princípios morais de longa data codificados na lei canadense, é ilegal forçar alguém a se casar no Canadá. Um pai ou irmão não pode forçar sua filha ou irmã a se casar contra a vontade dela. As mulheres que são pressionadas a casar devem contactar as autoridades públicas com a polícia que as protegerá. Mentira! Aconteceu uma menina, ela não casou com o que os pais queriam, eles foram lá e mataram ela. A mãe foi lá e matou ela. Não vi proteção nenhuma. Assim, terminou que a mãe foi presa, mas matou. É crime casar-se com cidadãos canadenses ou residentes permanentes apenas para obter entrada no Canadá. E como é que eles fazem isso? Eles sabem. Eles querem provas de que vocês namoraram, como cartas, e-mails, fotos no meio da sociedade, eventos sociais que vocês participaram durante esse namoro. O casamento social, né? Não pode ser um casamento fingido, não. Alguns patrocinadores e candidatos estrangeiros organizam um casamento de conveniência, um casamento ou união estável em que o único propósito é o cônjuge patrocinado emigrar para o Canadá. Isto é contra a lei. Cidadãos canadenses ou residentes permanentes considerados parte de um casamento de conveniência para fins de imigração podem ser acusados de crime. Emoção muito grande. O divórcio no Canadá.
Pense numa coisa complicada, é divórcio em qualquer lugar do mundo. A lei do divórcio estabelece as regras do Canadá para obter um divórcio civil. Para encerrar um casamento civil no Canadá, apenas um tribunal pode conceder o divórcio civil. Tanto o marido quanto a esposa podem solicitar o divórcio, mas devem ser apresentadas provas ao tribunal de que o seu casamento se desfez e que foram feitos arranjos razoáveis para o sustento de quaisquer filhos. Se seu cônjuge estiver morando em um país estrangeiro por 1 ano ou mais e se divorciar de acordo com as leis desse país, o divórcio geralmente será legal no Canadá. Né? Leis trabalhistas. Para informações sobre leis trabalhistas, consulte a seção Emprego e Renda, que eu acho que eu não citei, não me lembro, eu acho que não cheguei lá, que é capítulo 5.1. Ah, não, 5.1 é o que eu vou mostrar agora. A tabela 5.1 é sobre Lei e Justiça Canadense. Para obter mais informações sobre todos os aspectos da lei e da Justiça Canadense, visite o site Justice Canada em justice.gc.ca. Aí tem variados assuntos nessa área. E aí, proteção dos bichinhos, Deus menininho, proteção animal. Em todo o Canadá existem leis que proíbem a crueldade contra animais. Essas leis se aplicam a animais de estimação e animais de fazenda. Você pode ser multado ou preso se negligenciar ou machucar um animal. Okay? Tem também organizações que ajudam a prevenir o abuso de animais, tem pessoas que denunciam. As pessoas denunciam mais contra animal do que contra criança. É absurdo isso, sinceramente. Olha lá. Eles também resgatam os animais e tal. E tem também a quantidade máxima de animal que você pode ter em casa. No máximo você pode ter 6 cachorros. No máximo, dependendo do tamanho da casa, né? E é isto. Chegamos ao final de mais um capítulo, né? Depois a gente vai para o capítulo 6, que é documentos importantes. Mas por hoje tá bom demais, né? Obrigada por ter assistido. Qualquer dúvida, pergunte ou pesquise, né? Então, obrigada por ter assistido. Beijos e ficamos com Deus. E juízo.